Olá, chegando com mais um vídeo de curiosidade, mais uma curiosidade entrando na sua vida. Você vai aprendendo a palavra de Deus de forma interessante e de curiosidades. Cada vídeo uma curiosidade nova, tudo dentro de um contexto bíblico, dentro da palavra de Deus. Seja bem-vindo para estar comigo aqui para mais esse assunto de grande relevância e aprendizado também. Bem, nosso canal ele tem essa proposta, trazer informações, trazer a palavra de Deus, trazer curiosidades e você vai aprendendo, crescendo cada vez mais. Mas antes de entrarmos diretamente no assunto de hoje, olha, o assunto de hoje está interessantíssimo, sabia? Você sabia que entre os 12 apóstolos do Senhor Jesus tinha um de nome Matias? Que? Já ouviu falar sobre Matias, o apóstolo do Senhor Jesus? Não? Então você veio no lugar certo, fica aqui comigo que daqui a pouco retornaremos, só um recadinho e já voltamos já. Que bom ter você aqui, meu amigo, minha amiga, assistindo o meu canal. Olha, nosso canal está chegando toda semana, vários vídeos semanais estão sendo lançados, publicados, todos de curiosidade da Bíblia. Mas eu quero pedir uma coisa para você que está chegando agora, ou você que já está acompanhando o nosso canal, ative o sininho, faça a sua inscrição, ative as notificações para que você possa ser o primeiro notificado quando tiver um vídeo já publicado, já um vídeo lançado, tá bom? Deixe seu like, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Nosso canal ele tem essa proposta, trazer a palavra de Deus de uma forma interativa, educativa e de uma forma descontraída através de curiosidades. Aqui você vai aprendendo aos poucos e eu tenho certeza, mesmo você que já fez um curso teológico ou já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez na sua vida, você vai se deparar com assuntos e temas com os quais você nunca ouviu falar antes. O assunto de hoje está super interessante. Vem comigo e vamos ver o que acontece no assunto de hoje. Muito bem, continuando então aqui esse assunto super interessante sobre o apóstolo Matias. Antes, porém, vamos citar para você uma frase super interessante que Greg McCall deixou escrito nesse livro aqui, olha, bom, você está vendo esse livro aqui? Essencialismo, isso mesmo, essencialismo. Greg McCall deixou escrito nesse livro uma frase interessante que eu quero citar para você agora, olha, transmita as coisas certas às pessoas certas no momento certo. Que coisa maravilhosa, que coisa interessante, né? Trazer a coisa certa, a palavra certa para as pessoas certas e no momento certo também. Precisa de sabedoria para poder saber a hora certa de dizer as coisas, mesmo sendo verdades, mesmo sendo verdadeiras, tudo tem um tempo. A Bíblia diz que para tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Muito bem, vamos continuar então com esse assunto. Você sabia, você já tinha ouvido falar que existe na Bíblia um apóstolo, inclusive ele foi um dos apóstolos do Senhor Jesus, de nome Matias? Você já ouviu alguém pregar sobre o apóstolo Matias? Você já ouviu alguém contar e falar sobre as epístolas que Matias escreveu? Os livros que Matias escreveu? Os feitos milagrosos de Matias? Você já ouviu contar a história desse apóstolo de nome Matias? Olha, essa é a curiosidade de hoje. Mas você sabia que Matias, ele faz parte dos 12 apóstolos? Mas como assim? Eu nunca ouvi falar. Matias faz parte dos 12 apóstolos. Sabe, você lendo lá em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, você vai se deparar com essa situação. Você poderá acompanhar esse relato lá em Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 12. O que aconteceu a partir do versículo 12? Os apóstolos estavam reunidos, os discípulos estavam reunidos em um determinado lugar. O relato começa contando a história que eles subiram na parte superior de uma casa. A parte superior era muito comum na época dos tempos bíblicos, as casas eram construídas sempre com a parte superior, tipo de um terraço, onde eles se reuniam para oração, eles se reuniam para meditações, eles faziam
reuniões, é como se fosse uma sala de estar nossa hoje. Era o que era comum, muito comum na época deles, principalmente em épocas de grande calor, a temperatura, eles subiam ao ar livre durante a noite para fazerem os trabalhos, para poder fazer ali as suas reuniões. E num desses dias, numa dessas reuniões, os discípulos reunidos, já tinha sido logo após a ressurreição, a ascensão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já tinha subido aos céus, inclusive, e eles estavam ali, então, agora conversando sobre o que fariam no decurso da sua vida ministerial, da sua vida como apóstolo do Senhor Jesus. Numa dessa situação, o apóstolo Pedro, ele tomando a palavra, ele propõe o seguinte: olha, nós estamos agora em 11 apóstolos, porque éramos 12, o Judas, ele se perdeu, traiu o Senhor Jesus, sentindo remorso, ele se precipitou e pulou do despenhadeiro e se matando, e agora nós estamos em 11, falta um para completar. O que aconteceu? Pedro propõe ali então que se fizesse ali uma votação para colocar alguém no lugar de Judas, o Iscariotes, o traidor. Sendo assim, a proposta foi de colocar ou José, chamado o Justo, ou Matias no lugar de Judas, o apóstolo. Quando se resolve a maneira de fazer isso, numa votação, numa eleição, como que vamos fazer isso? Aí eles resolveram fazer uma votação, e naquela época eles chamavam de lançar sortes. Eles lançaram sortes e a sorte caiu ali, o escolhido foi Matias. Matias foi escolhido. Antes de lançarem sortes, Pedro, ele consulta a Deus, ele ora a Deus, sente de fazer isso, fez, e a sorte caiu sobre Matias. Então Matias passa a ser um dos integrantes dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Entrou no lugar de Judas, o traidor, Judas Iscariotes. Matias, então, sendo parte integrante dos apóstolos do Senhor Jesus, ele começa o seu ministério. Mas o que você sabe sobre Matias? O que você já ouviu falar sobre Matias? Você já ouviu alguém pregar sobre o apóstolo Matias? Você já ouviu alguém ensinar sobre Matias? Você já viu alguém ler a epístola, o livro dele? Contar uma experiência que aconteceu com Matias? Não. A Bíblia não relata absolutamente nada sobre o apóstolo Matias. O único relato da Bíblia sobre o apóstolo Matias é esse fato aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando foi feita a eleição, a escolha, lançaram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Portanto, foi escolhido Matias para ocupar o lugar de Judas. Os historiadores, alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, eles chegam, alguns até a alegar que Pedro, ele se precipitou. Pedro, ele não consultou a Deus para fazer isso. Pedro, ele tem aquele histórico dele, meio afoito, meio nervoso. Pedro é aquele que, quando estava lá no Getsêmani, quando Jesus no Getsêmani com seus discípulos, Pedro junto, Judas chega trazendo os soldados para prender Jesus com um beijo para identificar quem era Jesus. Jesus é traído com um beijo por Judas. Pedro desembanha a sua espada e, naquele afã, naquele nervosismo todo, ele chega a cortar a orelha do servo do sumo sacerdote que estava ali junto. Jesus opera um milagre ali, restaurando a orelha, colando a orelha no local. Foi dessa maneira que Pedro reagiu, tirando a espada. Jesus o repreende, manda ele meter a espada na bainha, guarda essa espada na bainha, porque quem fere com a espada também será ferido, Jesus diz. Então Pedro era esse afoito. Por causa disso, muitos historiadores, até teólogos, eles chegam a acreditar que Pedro estava precipitadamente aqui escolhendo Matias para ocupar o lugar de Judas. Por que será então que agora Matias, mesmo sendo um dos apóstolos, nenhum relato mais tem sobre ele? Nenhum feito, ele não escreveu nada, ele não escreveu epístolas, ele não fez milagre, não tem nada que relata sobre o feito de Matias. Por que será que aconteceu isso? Então existem muitas linhas de pensamento, existem muitas linhas que pensam que Matias, ele foi precipitadamente escolhido por Pedro e os demais discípulos ali naquela eleição. Não era hora ainda de fazer a escolha para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Mas
Talvez também exista a possibilidade de que Matias não é mencionado em parte alguma. Por quê? Porque toda vez que Matias fosse mencionado, não teria como não mencionar o Judas, o traidor. Então, sabe, não ia ficar bom, não ia soar muito bem também na palavra de Deus. Toda vez que mencionar Matias, mas quem é Matias? Matias é aquele que ocupou o lugar, entrou no lugar de Judas, o traidor. Judas, o Iscariotes. Toda vez que mencionasse Matias, teria que mencionar o traidor também. Isso por toda a sua vida. Quando alguém perguntasse qual dos Matias é esse que escreveu, qual dos Matias é esse que está operando esse milagre, alguém ia dizer assim: é o Matias que ocupou o lugar de Judas, o traidor. Então, junto com o nome Matias, sempre estaria acompanhando o nome também de Judas, o traidor. Talvez seja esse um dos motivos, não estou aqui afirmando que é isso, mas a curiosidade hoje é essa: Matias, sendo um dos apóstolos do Senhor Jesus, mesmo ele sendo um dos apóstolos, não há nenhum relato sobre coisa alguma que ele tenha feito ou realizado. Matias não fez absolutamente nada que tenha sido registrado na palavra de Deus. Sabia disso? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Mas aqui em nosso canal você vai ouvir isso e muito mais curiosidades chegando até você semanalmente. 2, 3 ou mais curiosidades, e você sempre será bem-vindo para aprender em nosso canal mais de 1000 curiosidades da Bíblia. Por aqui hoje, agradeço por ter assistido nosso canal, muito obrigado, e para você e sua família eu digo, fica com Deus, fica na paz.